Samuel, capítulo 13. Eu vou pedir que depois você mantenha a sua Bíblia aberta. Nesses textos que nós vamos estar lendo, que nós vamos estar trabalhando neles hoje. O Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Ele é bom. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos saltados. Então, acompanha comigo, por favor. 1 Samuel 13, a partir do verso 8. Amém? Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Verso 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Verso 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14, para encerrar. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Antes de você se assentar, deixa aberto em 1 Samuel, agora capítulo 15. Pode abaixar um pouquinho o meu microfone, por favor? E antes de nós lermos essa passagem, onde nós vamos permanecer com as Bíblias abertas, nós vamos fazer uma oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença. Queremos render toda adoração a Ti, todo louvor, toda honra ao Teu Espírito Santo. Nesse momento, Senhor, que as terras estejam preparadas para a semente do Senhor, que as mentes estejam cativas ao Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações segundo a sua vontade, segundo a sua justiça e segundo a sua soberania nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Nós lemos um caso que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 13. E nós vamos ler agora um texto bem conhecido, Samuel, no capítulo 15. Samuel, no capítulo 13, ele faz uma oferta de holocausto, porque ele não quis assim, ele estava esperando o profeta Samuel chegar. O profeta Samuel disse que ia demorar 7 dias. Ele demorou mais que 7 dias. E na minha Bíblia, não sei se na versão de vocês fala isso, mas na minha Bíblia, no versículo 12, ele diz assim, se explicando: eu fui forçado pelas circunstâncias. Eu não sei se a tradução de vocês também fala assim. Então, ofereci o holocausto, porque o Senhor estava esperando que Samuel fizesse isso. Mas pela demora de Samuel, Saul foi lá e fez. Ele fez uma coisa boa? Vocês podem interagir comigo hoje. Sim? Mas foi o que o Senhor tinha direcionado? Então quer dizer que mesmo que eu faça uma coisa boa, aparentemente boa, porém se não foi direcionado pelo Espírito Santo, ela se torna uma coisa ruim. Só que isso é um pattern,
que Saul vivia. Porque no capítulo 15, a história mais conhecida dos cristãos, que tem o versículo que nós mais conhecemos, que é melhor obedecer do que... Mas hoje nós vamos nos concentrar na segunda parte desse versículo. Aqui ocorre algo que também Deus ordenou a Saul. Porque todas as vezes que nós deixamos de fazer do jeito do Senhor, mesmo que seja algo bom, e fazemos do nosso jeito, eu quero que você preste atenção. O Senhor me disse assim, está quebrando o princípio de soberania de Deus nas nossas vidas. Então vamos lá, no capítulo 15. Quero resumir os versículos. Versículo 3 diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem do Senhor foi específica. Mata tudo. Além dele falar assim, mata tudo, ele falou assim, não deixa sobrar nada. Depois disso, ele ainda reafirmou dizendo, o que eu quero dizer com mata tudo? Mata a mulher, mata os homens, mata a criança, mata bebê que está amamentando ainda. Fora isso, eu quero que mate os animais, eu quero que mate os jumentos, eu quero que mate as ovelhas. Deu para entender? Foi uma ordem específica e clara. Como o nosso Deus é, Ele não é assim quando Ele vem e fala conosco? Ele é claríssimo, Ele não deixa dúvida. Aí no verso 8. O que Saul fez? Tomou o quê? Vivo a Agag. Ele tomou o quê? Vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. Verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. O Senhor foi explícito em dizer que era para destruir todas, as coisas boas e as coisas ruins. Mas Saul destruiu as coisas ruins. No verso 11. Veio a palavra do Senhor, através de Samuel, dizendo a Saul, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou-me de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Agora vai comigo no verso 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores. Quem eram que era para ser destruído? Os pecadores amalequitas. Peleja contra eles até exterminá-los. Verso 19. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então, vamos lá, a justificativa de Saul. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei
de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Eu fiquei tão impressionada que a gente lê tantas vezes esse versículo. E o Senhor falou claramente comigo. Olha o espírito de engano na vida de Saul. Porque ele fez uma coisa boa. Porque daqui a pouco a gente vai ler os próximos versículos, que está dizendo que ele pegou o melhor dos animais, porque o intuito dele era o quê? Fazer sacrifício para o Senhor. Porque o Senhor não aceitava nada com defeito. Então ele foi lá e pega o melhor, e separa, e poupa o rei. Mas a justificativa dele, ele diz assim, não, eu não fiz algo ao contrário do Senhor. Pelo contrário, eu executei a ordem dele. Agora, olhem para mim. Se Deus foi específico em dizer para ele, extermina tudo, o que levou ele a achar que ele estava cumprindo a palavra de Deus? O que mais? Se Deus, olha só, se Deus mandou matar tudo, e eu vi lá que tinha animais bons para eu fazer um sacrifício, uma oferta ao meu Senhor, eu guardei, porque na realidade a palavra vai dizer que foi Saul e o povo. Então Saul também estava preocupado um pouquinho com a reputação dele com o povo, porque o povo queria os despojos. O que faz um ser humano entender uma ordem tão clara e justificar dizendo que está fazendo algo para o Senhor que está completamente ao contrário do que Deus mandou? Engano, superioridade, orgulho, presunção. Mas a raiz disso é o quê? É engano. Por quê? Porque ele estava fazendo algo bom. Pegando animais perfeitos, dos melhores, para sacrificar para outro Deus? Não, era para o Deus dele. Era para o Deus de Israel. Aí o Senhor começou a falar comigo, presta atenção no engano. Porque pouco antes a gente leu o quê? Que ele esperou 7 dias, porque Samuel falou que ia demorar 7 dias, só que Samuel atrasou, talvez foi o próprio Deus que permitiu que ele atrasasse, para ver o que Saul ia fazer. Porque às vezes Deus, o Senhor se atrasa. Para nós, às vezes, ele está atrasado, não é? Verdade ou não? Se a gente fala assim, ô Senhor, o Senhor está demorando tanto para fazer, não parece? Vamos ser verdadeiros. O Senhor prometeu algo, mas já passou 20 anos nessa terra, eu nem vi a cor daquilo que o Senhor prometeu. Mas será que está atrasando? Está demorando. Exato. Samuel atrasa. E aí Saul, olha só, por causa do que estava nele, falou assim, qual o problema de eu sacrificar? De eu oferecer a oferta do holocausto? Porque eu não estou fazendo para um outro Deus, estou fazendo para o meu Deus. Então qual o problema de eu fazer? Samuel não chegou, a culpa é de quem? De Samuel. A culpa é de quem, gente? Por quê? Samuel que atrasou. A culpa é dele, não é minha. Então eu vou sacrificar, porque Deus não pode ficar sem a oferta. Porque ele viu que o povo estava fazendo o quê? Se dispersando. Ele estava mais preocupado com o quê? Com Então ele correu e sacrificou. E ele cometeu um pecado. Por causa de uma raiz que estava na vida dele. Porque nem sempre coisas que nós estamos fazendo que aparentemente são boas, quer dizer que estão alinhadas com o desígnio do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Por quê? Por que eu falo que a raiz é o engano?
Porque quando ele foi confrontado por Samuel, ele disse, não, eu fiz uma coisa boa. Os olhos dele não conseguiam enxergar a profundidade do erro dele. Sabe quando a gente não consegue enxergar o quão profundo foi o que eu acabei de fazer? E aí o engano vem e fala assim, não foi tão ruim não. Você ofertou o melhor para o Senhor. A intenção era boa. Ei, você não fez para outro Deus. Sabe aquela pessoa que fala, eu não roubo, eu não mato, não bebo, não fumo, eu só faço coisa boa. Mas será que o seu bom, você está vivendo no desígnio que Deus tem para você? Você está respeitando a soberania de Deus sobre a sua vida? Porque há uma palavra para todos nós, amém? E ela está aqui. Mas há uma palavra específica para cada vida aqui. Tem ou não tem? Você tem uma palavra de Deus na sua vida? Sim? Eu tenho. Você tem? E às vezes, porque está demorando, às vezes porque eu não estou vendo, às vezes porque o que está ali na minha frente é uma intenção boa de eu fazer, como que pode não ser de Deus se é tão bom? Chegou nas minhas mãos, tem que ser de Deus. Porém, nós temos palavras designadas para nós. E hoje o Senhor quer trazer algo, relembrar algo, ou se você não vive assim, a partir de hoje você viver assim. Há uma soberania do Senhor sobre as nossas vidas. E a soberania dele precisa ser respeitada. Se nós temos ele como nosso Senhor absoluto, nós temos a palavra dele como absoluta nas nossas vidas. A raiz do coração de Saul, era o engano. Quando confrontado, ele não conseguiu enxergar o que ele tinha feito de errado. Porém, ele porque ao invés de ele falar, meu Deus, o que eu fiz? Não, ele foi justificar. E agora vamos ao verso 22. 21, né? Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do desígnio à destruição, para oferecer ao Senhor, falou para Samuel, teu Deus. Porém Samuel disse, porventura, tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E na minha versão, está assim, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Qual é a sua tradução? Eu amei essa tradução. Porque na minha versão fala atender no sentido de se render àquilo. E aqui nós vamos começar o que o Senhor quer falar. Vamos ler o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E qual é a outra palavra que está na sua Bíblia? Eu quero usar essa palavra aqui hoje. E a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Fazer algo bom para Deus não significa que você está agradando ao Senhor.
Porque o Espírito Santo do Senhor quer saber de você hoje se você está andando de acordo com os mandamentos do Senhor e seguindo as suas instruções e desígnios dele para a sua casa. Ignorar as instruções é um pecado. Fazer as coisas à sua maneira é um pecado de obstinação que se iguala à idolatria. O que é obstinação? Vamos estudar. Seguir somente os seus próprios pensamentos. É forte, não é? Quem aqui pensa alguma coisa de algo? Todos nós, certo? Todos nós temos uma definição de algo. Pensamos algo sobre alguma coisa, algum conceito. E a palavra obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. É uma persistência no mesmo pensamento. Ele tem tenacidade, ele é resistente, duro, como diz em português, lá do Brasil, mineirês, duro na queda. Não se dobra, porque ele é obstinado. Saul, ele cometeu um pecado de obstinação, porque ele tinha um pensamento: se eu fizer algo bom ao Senhor, eu estarei agradando a Ele. E por isso que a palavra do Senhor diz assim: o Senhor se atenta mais para sacrifícios, para ofertas, do que para obedecer? Será que o Senhor se preocupa mais com a sua submissão do que com a sua oferta e sacrifício? Só que uma pessoa que tem obstinação, que ele é obstinado, o Senhor às vezes vai dar algumas informações para ele, vai dar algumas direções para ele. E mais claramente o Senhor vai te dar um conceito para você viver. O Senhor vai te dar uma direção para você tomar. O Senhor vai te dar um conselho para você seguir. O Senhor vai te mostrar, às vezes através de amigos, sinais que, não entra nesse caminho. Não faz isso aqui. Mas você está tão obstinado, você já tem um pensamento determinado sobre aquela circunstância. Sobre aquela decisão. Sabe quando você tem que tomar uma decisão, você quer tanto que Deus fale, mas você já está formada a sua ideia na sua mente? Você já tem a sua própria? Aí por desencargo de consciência, você ora. Aí o primeiro sinal que aparece, você fala, é de Deus. Por quê? Porque você já tem algo determinado, que aquela ideia é do Senhor, porque é uma coisa boa. Quais pensamentos, ideias que você pode estar seguindo que não foram designados por Deus, mas sim pela sua própria vontade? E eu achei tão interessante que na própria definição de obstinação, eles já estão até espiritual, eles não estão sabendo. Que eles falam assim, é um comportamento que denota um apego tão grande a um pensamento, a um conceito, que ele tem duas atitudes. Ele teima e faz birra. Isso aqui foi no dicionário, tá? E na hora, o Espírito Santo falou comigo. Quando você tem um coração obstinado, automaticamente você abre um portal espiritual. E nesse portal espiritual entra um demônio de teimosia e um demônio de birra, que se não fizer daquele jeito, não está bom. Se não fizer a minha ideia, não está bom. E para piorar,
Quando nós temos um coração obstinado, o Senhor me mostrou como se fosse um portal. Começa a entrar vários, espiritinhos aí. Mas tem o da teimosia, o da birra. Mas uma outra palavra e definição para obstinação, sabe qual seria? Endurecimento de coração. Você imagina você ser ungido rei. Você acabou de ser ungido rei. O primeiro rei de Israel. E na primeira oportunidade, você já é rejeitado pelo Senhor. Porque dentro do seu coração, você tem uma obstinação que você ainda não foi liberto. E toda pessoa obstinada, ela tem uma justificativa do porquê ela não seguiu o conselho do Senhor. E nunca é com uma atitude ruim. Eu fiz uma coisa boa. Eu não prejudiquei ninguém. Eu não xinguei ninguém. Não quebrei a perna de ninguém. Não pisei em ninguém. Eu fiz o que era bom. Mas você fez o que Deus queria? Essa é a pergunta do Senhor para as nossas vidas. Obstinação é um forte apego ao seu próprio ponto de vista. E ele é comparado com o pecado de idolatria, porque você adora os seus próprios pensamentos. Não, o pecado de rebelião é de feitiçaria. E a obstinação é de idolatria. Isso. E o que seria idolatria? Idolatria em português significa culto ou adoração a ídolos. Ok? Entre parênteses, imagens, porque a gente acha que idolatria só quando alguém está dobrando o joelho para uma estátua chamada Maria ou outros tipos de estátuas. Objetos, pessoas que eu conheci, que adoravam mais o carro do que o próprio filho, que se encostasse no carro, sujasse, tinha problema. Pessoas. Idolatria, você pode estar idolatrando pessoas. Por isso a gente tem que cuidar, no meio gospel acontece demais essa idolatria a pessoas. Porque a pessoa está sendo usada aí, de vez você adorar, ao invés de você adorar ao Senhor, você idolatra a pessoa. Aí a culpa da pessoa cair é sua mesmo, que você que colocou ela no pedestal. No meio evangélico, infelizmente, tem acontecido isso. Mas eu amei essa definição, que na última opção, ele definiu idolatria a conceitos. Sabe quando você tem um conceito sobre algo, e você não quer dar uma abertura para uma outra coisa ser a verdade? Ou seguir algo que o Senhor designou, mas você já tem um pensamento formado? Então você idolatra aquele conceito, já está determinado, você já bateu o martelo, vai ser isso e acabou. Você está cometendo um pecado de idolatria. Para a gente ver que como obstinação é uma coisa tão grande e tão perigosa, porque ela não começa grande, ela começa pequena. Vamos dar um exemplo bem bobo. Vou falar que é bobo porque tem coisa muito pior. Quando você chegou aqui, o Senhor falou, é aqui que eu vou te abençoar. Aí por causa das circunstâncias, da demora, Samuel não chegou. Esse Samuel pode ter outro nome aí, que não chegou. Aí você cria um conceito e fala, porque as coisas estão se apertando, qual é a lógica? Fala comigo, gente. Pegar minhas coisinhas e ir embora, qual que é a lógica? Eu vou ficar aqui passando isso? Eu tenho um conceito, eu tenho um caminho, eu tenho uma opinião, eu tenho um jeito, e eu esqueço da ordem que Deus me deu.
Porque Deus não disse para Saul, se Samuel chegar a tempo, você sacrifica, deixa ele sacrificar. Mas se ele não chegar a tempo, sacrifica você mesmo. Qual a ordem que Deus te deu? Retrocede? Sai do caminho? Pede para outro fazer? Ou Deus falou assim, é aqui que eu te quero. É esse caminho que você vai trilhar. É dessa maneira que você vai fazer. Só que nós, os seres humanos, nós olhamos as circunstâncias. E Saul começou a olhar quem? O povo. O povo abençoado. Porque a gente precisa focar no alvo. Quem é o seu alvo? Eu tenho que focar meu alvo nele. As coisas estão caindo aqui abaixo. Mas eu estou focando em quem? A partir do momento que eu começo a olhar para cá, para o povo, eu vou começar a seguir o quê? O povo. E me esqueço da palavra que o Senhor determinou para a minha vida. Era mais fácil, responde para mim a sua opinião agora. Estou pregando não. Era mais fácil, porque naquela época não tinha celular, tá? Então não tinha como ligar, mandar e-mail, saber se o cavalo quebrou a pata, se o camelo ficou doente. Era mais fácil Saul esperar mais um dia, ou era mais fácil ele oferecer o holocausto? Me dá a sua opinião. Sim. O que era mais fácil? Pode falar a verdade assim, na sua sinceridade. Mas você esperaria, será? Porque tem gente que fala assim, se Deus não me dá uma resposta até meia-noite, põe Deus lá na parede. Aí eu vou fazer do meu. Aí Deus fala, é mesmo? Então deixa eu falar, Samuel, atrasa um dia aí. Só para ver o que acontece. Deixa eu falar algo. O Senhor permite circunstâncias para mostrar sempre o que está dentro de nós. Tem aquela historinha que todo mundo deve conhecer. Que eu estou descendo com um copo de café da escada. E alguém esbarra em mim. Caiu o café no chão. Quem sabe me dizer o porquê? Se tivesse água, ia cair o quê? Sabe o que acontece? Deus às vezes deixa alguém dar um esbarrãozinho em você. Para ver o que está aí dentro. Se vai cair o café, é porque tinha café, gente. Se caiu suco, é porque tinha suco. Se caiu água, é porque tinha água. Aí a culpa é sempre de quem esbarrou. Mas Deus usa alguém para dar um esbarrãozinho. Deixa eu ver. Ó, Samuel vai atrasar. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Tem obediência. Tem submissão. Ou tem teimosia, birra. Eu quero hoje, vou sacrificar hoje. Tem que ser hoje. Por que o sacrifício não podia esperar mais um dia? Não, tinha que ser hoje o sacrifício. Sabe por quê? Porque Deus falou Samuel falou, espera 7 dias, e ele atrasou. Cadê os crentes que falam, Senhor, é até meia-noite. Meia-noite e 1 eu estou fazendo do meu jeito. Atender, submeter. Tem porventura o Senhor prazer em ofertas e holocaustos, quanto em obediência à sua palavra? Eis que o melhor é obedecer do que sacrificar. Mas eu quero ficar no B, parte B do versículo. O atender é melhor do que as gorduras dos carneiros. O que é atender? O se submeter para Deus é melhor de qualquer oferta que você ofereça. Por mais que o cheiro seja agradável. Por mais que seja o melhor do rebanho. O se submeter. Em inglês, eu esqueci de anotar aqui, mas eu vi várias versões. E tem uma versão em inglês que ele usa uma palavra que significa ouvir, ao invés de atender e submissão. Escutar, na realidade.
E o Senhor estava falando comigo porque eu só obedeço algo que me foi falado, certo? Só que há duas maneiras. Eu ouvir e eu escutar. Qual é a diferença? Na realidade, o ouvir, se você bater aqui, eu estou ouvindo. Se você gritar aí, eu estou ouvindo, eu ouço sons. Então, pastor Douglas pode vir aqui e pedir, irmãos, sentem para cá. Ó, os dois estão fora da coluna. Sentem para cá, para a coluna. Ele não estava, não. Ai, Jesus. Aí, o pastor Douglas... aí. O pastor Douglas, olha, gente, para o bobo, falou assim, por favor, se você puder, senta para cá da... Não, então, você não escutou, você só ouviu. Ó, senta para cá da coluna. A Karen, ela só ouviu. Sabe o que é escutar? É se submeter a um mandamento. Mas eu só me submeto quando eu tive entendimento. Eu posso ouvir, mas eu posso não estar escutando, porque o escutar significa que processou no meu cérebro o mandamento que foi liberado. E é exatamente isso que o Senhor está falando. O que mais agrada a Ele é obedecer. E além de obedecer, que nós não gravamos essa parte do versículo, quem sabia essa parte do versículo? Todo mundo grava o quê? Melhor obedecer. Mas o verso B é o seguinte: ei, escutem e façam. Aí todo mundo se submeteu a um pedido, porque passou lá no cérebro e entendeu: opa, eu vou respeitar o pedido do meu líder e eu vou Sabe o que aconteceu com Saul? Saul simplesmente ouviu, mas ele não escutou. E sabe por que ele não escutou? Porque tinha alguns bloqueios, além do engano, que já estava ali, que ele não conseguia enxergar. Agora ele não conseguia escutar. Ixi. Ele não conseguia, porque ele tinha o que no coração? E a obstinação entrou o quê? E entrou o que mais? Como é que ele foi teimoso, Pri? Porque quando Samuel chegou e falou, você fez errado. Ele falou, não, eu fiz ao contrário, eu obedeci. Meu Deus. Sim, é o que o engano faz. A culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Foi do que a serpente fez lá no Jardim do Éden, não foi? Pode falar. Ele quer falar hoje, vem falar. Tem 2 minutos. Isso que a Priscila está falando, irmão, é tão sério. Não seja obstinado, tem 2 minutos. É tão sério porque imagina se Samuel tivesse chegado e Saul tivesse falado para ele assim, Samuel, eu tô pensando em sacrificar, o que você acha? Deixa eu fazer o sacrifício. Provavelmente Samuel iria orientar ele para não fazer, porque aquilo não era a função dele, correto? Ele estaria orientado. E às vezes as pessoas chegam para a gente já com esse pensamento já determinado na mente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E na realidade a pessoa não está buscando um conselho pastoral, ela não está buscando uma orientação, ela já determinou na mente dela o que ela vai fazer. Só que ela está querendo a confirmação do pastor ou a confirmação do líder. E às vezes o líder vai sair como ruim porque ele não pode te confirmar o que você determinou. Porque isso foi gerado dentro de você e às vezes o que você está fazendo é desobediência contra Deus. Deus não aprovou, Deus não te deu o aval,
Deus não concordou com o que você propôs no seu coração, que está dentro da sua mente, Ele não está de acordo com o seu plano, e às vezes você quer que o seu líder, seja ele quem for, concorde com você. E com certeza, se Samuel estivesse lá e Saul tivesse assim, não, deixa, você está já de idade, deixa que eu vou fazer o sacrifício. Não, para e não faz não, que você vai ser consumido ali. Você vai perder o reinado, não faz isso. Muitas pessoas, elas são tão obstinadas dentro da própria idolatria pessoal que ela tem com ela mesma, correto? Que ela não quer o conselho, ela já tem certeza do que ela vai fazer. Então, às vezes, isso acontece, era só esses meus 2 cents. Deu 1 minuto e 45 segundos, pastor, para você. Muito bem, salva de palmas para o pastor Douglas. E eu achei interessante a definição de obstinação, porque a pessoa, ela tem, fora esses 2 espiritinhos aqui, que eu chamo eles, os espiritinhos que entram depois que você abre um portal, que não é mais brecha, é um portal já. É tenacidade. Que é outra palavra, né? Por duro na queda. Ele não se dobra. Ele não reconhece o erro. Porque ainda tem uma outra raiz que é o engano. Qual o primeiro erro de Saul? Ele não obedeceu. Segundo erro de Saul, ele não se submeteu à ordem que foi lhe proposta. Ele confiou naquilo que ele tinha determinado. E ele estava obstinado. Ou seja, estava idolatrando o seu próprio entendimento. Que nós possamos, sabe, tem coisas que a gente não consegue entender. Como que várias pessoas podem estar no mesmo local, ouvir a mesma coisa, mas alguns vão escutar e outros não vão. E hoje o Senhor me direcionou a fazer 3 orações, e eu vou dar uma corridinha aqui para a gente chegar lá. Porque é muito grave isso. Deixa eu falar. O Senhor te escolheu assim como o Senhor escolheu Saul para ser rei e governar o povo dele. O Senhor te escolheu para ser príncipe e princesa dele. Ele te escolheu para governar uma casa. Está vendo, homens? Vocês que governam a casa. O Senhor te chamou, mulheres, para ser as sentinelas da casa. O Senhor te escolheu para contribuir para o reino de Deus. O Senhor depositou em você uma confiança. E o Senhor chega e Ele usa profetas, Ele usa nosso momento de oração, Ele usa um hino, Ele usa uma palavra na Bíblia, Ele usa um conselho de um amigo, e Ele te dá um direcionamento. Mas a gente está tão obstinado que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor. O Senhor, Ele está depositando em nós a confiança. E Ele não quer que nós venhamos a somente ouvir. Ele quer que nós venhamos a escutar o que eles têm falado conosco. E Ele quer que nós venhamos se submeter à vontade soberana dEle. Mas sabe outro erro que Saul cometeu? Foi saber, vamos lá, Saul sabia ou não o que ele tinha que fazer, na sua opinião? Agora a minha pergunta é, você sabe ou não o que você precisa fazer na sua vida? Você sabe? Ou alguém está perdido, ainda não sabe? Você sabe qual é o direcionamento para o Senhor, para a sua vida? Eu não estou dizendo em todas as áreas, né? Porque tem algumas áreas que o Senhor ainda não revelou. Mas a maioria sabe o que o Senhor tem para a sua vida ou não? Então, Saul sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele não fez o que ele tinha que fazer.
Agora abra comigo em Tiago 4. Por favor. Quatro, 6, quer dizer, 16 e 17. Amém? A palavra do Senhor diz assim: agora, entretanto, na minha versão ela é muito engraçada. Vós já quitais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Oi? Glória? Vanglória. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Só de ele não fazer o que ele sabia que ele tinha que fazer, ele já cometeu o pecado. O que será que você sabe que você tem que fazer, que às vezes você não está fazendo? Tira a pessoa, tira que ninguém ligou, tira que ninguém me ajudou, tira que aquilo e aquele outro. Agora pensa aí, o que você sabe que você tem que fazer e você não está fazendo? O que será que Deus deu direcionamento para você e você não conseguiu fazer ainda? Isso aqui pode envolver várias coisas. Mas Saul, ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele não fez. Sabe qual é o nome desse outro demoninho? É vários, viu? Meu Deus do céu. É uma cadeia deles. Deixa eu dar uma outra definição de omissão. Porque quando fala omissão, o que você pensa em omissão? Que a pessoa deixou de falar, às vezes, o que era para falar? Ela sabe a verdade e ela não faz. Ou ela não fala. Ou ela não age. Toda vez que eu sei o bem que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou sendo omisso. Eu estou cometendo um pecado de omissão. Aí vem a desculpa, mas não fui eu que fiz. Eu só não falei. Eu cometi um pecado de omissão. Omisso pode ser em vários sentidos. Mas o sentido que eu quero trazer hoje, você está sendo omisso quando você não faz o que é a sua posição, aonde você está no espiritual, aonde você está no físico, no natural, está exigindo de você. Você está sendo omisso. Quem entendeu o que eu falei? Meu Deus. Além de eu errar em fazer um sacrifício que não é na hora certa de eu fazer, quando não fizer o que Deus mandou eu fazer, que é o bem que Deus mandou eu fazer, e não eu fizer, eu fiz o quê? Eu fui omisso. Aí eu não vou entrar nessa área, porque não é aqui que o Senhor mandou eu entrar. Mas eu posso ser omisso por orgulho, por medo, por não querer confronto, por achar melhor tirar vantagem também, deixa ele, eu vou avisar não. Deixa ele andar, a hora que ele vê, ele vai tropeçar ali na pedra rapidinho. Ok, nós já falamos todas as partes ruins, né?
Como é que eu saio disso tudo? Qual é a maneira para que eu não me torne uma pessoa obstinada? Qual é a maneira que eu não permita que o engano não me permita escutar ou ver? Qual é a maneira de eu atender e me submeter aos mandamentos do Senhor e os direcionamentos que o Senhor tem em especial para a minha casa? Nós precisamos render ao Senhor as saídas do nosso coração. Posso apagar aqui? Vou tentar fazer, tá, irmãos? Eu não sou especialista, não. Vixe. Abra lá em Provérbios 4, 23. Por favor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as da vida. A minha tradução fala da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Sabe aonde o endurecimento vem da obstinação? Ele não endurece o pensamento. Ele endurece o nosso coração. E o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, né? Que a única maneira de eu guardar essas saídas, e quando fala saídas, vocês compreendem que isso aqui era para ser um caninho, tá, gente? Saindo de dentro do coração. Foi ótimo. Aqui é uma saída, pra vocês entenderem, está saindo, né, do coração. Aqui está saindo, ó. Saindo vida, tá? Só que se esse coração ficar endurecido, o que sai aqui? Nada. E nós não temos tempo para falar de todas as saídas da vida. Mas eu quero falar de 3 que o Senhor falou no meu coração, tá? Essa é a saída do entendimento. Essa aqui é a saída das vontades. E essa saída aqui é do aprendizado. Quando o Senhor fala tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Meu Deus, que mensagem que a gente escuta desde que é criança dentro da igreja. Mas assim, você sabe realmente como guardar as saídas da vida do seu coração? São muitas. Tem a saída emocional, a saída ministerial, a saída sentimental. Várias saídas vêm daqui, provém do coração. Tem a saída do aprendizado. O que é o aprendizado? É um caminho que eu aprendi. As vontades são as minhas vontades que surgem da onde? Do coração. E o entendimento está onde? No coração. Eu só consigo guardar essas saídas se eu render elas ao Espírito Santo de Deus. Se eu render elas ao Senhor Jesus. Se eu render elas. Quando ele está falando assim, guarda o seu coração, porque dela é que sai a vida, ali que sai tudo. Guarda, são vários compartimentos
que o Senhor está falando, guarda eles, cuida deles, protege eles, não deixa que aqui venha entrar um engano, venha entrar obstinação, venha entrar coisas que venham atrapalhar o fluir da vida que está dentro do nosso coração. E eu só submeto, eu preciso submeter à vontade. Aqui já era. A justiça. Gente, muda esse fundo aí que tá. Põe, eu vou orar, um instrumental mais, por favor. O povo vai dormir. Eu só consigo render se eu entender que eu preciso render todas as partes da minha vida, todas as partes, todos os meus sentidos, todo o que opera em mim. Eu preciso submeter elas, render elas à vontade, à justiça e o quê? A soberania de Deus. Porque quando eu render a ela, eu vou falar assim, eu posso, mas o Senhor é o dono do conhecimento. Eu posso saber muitas coisas, mas o dono do conhecimento é o Senhor. Eu posso querer muitas coisas, mas o dono das minhas vontades é o Senhor, e o querer provém de Deus. Eu posso aprender muitas coisas, mas a verdadeira sabedoria vem do Senhor. São algumas saídas, são alguns caminhos, mais especificamente falando, que a gente precisa render ao Senhor. Render as saídas da vida é dizer que o Senhor é soberano sobre qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer teologia humana. Ele é soberano, Ele tem poder absoluto e é perpétuo a sua soberania. Sabe aquela pessoa que você tenta explicar uma coisa para ela e fala assim, eu já sei? É isso que eu estou falando. Ah, você já sabe. Você já sabe. Mas você não sabe tudo. Porque a fonte de sabedoria é do Senhor. Talvez a maneira que o Senhor quer te ensinar agora, nesse season, em 2026, é diferente do que você está achando. Aí você tem que ir lá e falar, Senhor, eu rendo a Ti todo caminho de aprendizado. Toda vida que sai nesse aprendizado, eu rendo ao Senhor. Sabe aquela pessoa que já fez teologia, já formou, já fez aquilo tudo? Você não consegue nem conversar. Aí o Senhor está falando assim, rende ao Senhor. Sabe a sua obstinação de as suas ideias, seus conceitos serem maiores? O Senhor está falando assim, ei, rende o seu entendimento a mim. Porque por mais que até hoje você soube como lidar, agora, quem é o que tem a fonte do entendimento? Sou eu. A minha soberania, se rende à minha soberania. Ah, você quer tanto ir embora para o Brasil? Você quer tanto, sei lá, no Brasil você está milionário. Ei, quem é soberano? O Senhor. Rende as suas vontades à soberania de Deus. Quem disse que você sabe tudo? Quem disse que você olha as bolsas de valores, você está determinando? Eu acho o máximo, a pessoa chega para mim e fala, não, o dólar vai subir. Eu falei, como é que você sabe? Não, porque a estimativa está que o dólar vai subir. Qual a estimativa? Estimativa humana. Mas e a estimativa celestial, qual é para a sua vida? Você não pode se basear em decisões com as estimativas humanas. Você tem que se basear na soberania do Senhor. E o Senhor quer que a gente venha render os nossos corações ao Senhor nessa noite. Ei, você sabe tanto? Será?
Rende ao Senhor o seu aprendizado. Fala para Ele, Senhor, eu aprendi tanto, mas ainda não sei nada. Alguém consegue dizer isso? Eu aprendi tanto na Bethesda. Eu aprendi. Eu estou sendo sincera, eu aprendi muito na Bethesda nesses 4 anos, mas deixa eu te falar. Diante do Senhor eu falei, eu não sei nada. Porque eu rendo a Ti esse caminho de aprendizado que sai do meu coração. Porque se eu não render, entra o orgulho. Se eu não render, eu já sei tudo. Se eu não render, eu não dou espaço para o novo do Senhor chegar. Ah, meu Deus. Abre comigo. Não vai dar tempo de ler todos, mas eu preciso ler isso aqui. Isaías 40. Se você faz do seu jeito, quer do seu jeito, deseja do seu jeito, se você faz relaxadamente, sem intenção, sem laços, você não está rendendo a soberania do Senhor. Sabe quando você faz coisas para o Senhor relaxadamente? Você não está se rendendo à soberania dEle. Porque você não está tendo entendimento de quem é Deus. Fica de pé, por favor. Isaías 40. Depois eu vou passar outros versículos que está aqui. Amor, pega outro microfone para mim, por favor. Eu sei que tem que encerrar, mas eu preciso ler isso aqui. Outro microfone para ir passando aqui para os irmãos. A partir do verso 12. Enquanto isso eu vou lendo. 2 Samuel diz assim. Por isso digo, quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Dá para ir marcar aí, por favor, Emiliana. Vamos começar a ler. It's okay, pode ler em inglês. É do 12 ao 35, então cada um dos irmãos vai ler um versículo. Aqui está dizendo quem é Deus. Nesses versículos está descrevendo a majestade de Deus. Nesses versículos está descrevendo a soberania de Deus. É este Deus que nós estamos rendendo a nossa vida. Tudo que está provendo em nós, todos os caminhos, todas as áreas da nossa vida, que a gente precisa render, é para esse Deus. Pode começar, verso 12. Ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus e palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? 13. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno e instruiu-lhe com seus conselhos? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? 15. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio. 18. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice guarda a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca, para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra?
Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E é ele quem entende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. That bringeth the princesses to nothing, he maketh the judges of the earth as vanity. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Lê, irmão Lélio, por favor. Isaías 40, 25. É o 25 ou 24? Não, 25. Agora é o 25. É. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Aleluia. 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial? E a todas chama pelo nome? O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Even the youths will grow tired and weary, and the young men will stumble and fall. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Quem na concha da sua mão, quem na concha das suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem é este? Ele é o nosso Deus soberano. Ele é o nosso Deus soberano. E nessa noite o Senhor quer que a gente venha render a Ele. Ei, renda a Ele todo o seu conceito. Vocês podem vir aqui para frente, por favor. Renda a Ele os seus conceitos, seus pensamentos, seus ideais, as suas maneiras, o seu eu. Que toda obstinação hoje, todo engano hoje caia por terra.